Obrigado, Fernando. Eu sou o Acari e tenho uma atividade aqui na Escola Paulo de Medicina faz pouco tempo. Entrei em 76. Muitos não eram nem nascidos ainda. Outros eram nascidos. Quem veio pela primeira vez hoje? Parcela grande de pessoas. Quem aqui conhece esclerose lateral amiotrófica? Levanta a mão. Quem não conhece? Uma grande parcela de pessoas. Eu também não. Estamos aprendendo. Nós estamos aprendendo todos os dias. Estamos aprendendo especialmente com os pacientes, com os familiares, os cuidadores e com os profissionais da área da saúde. Quando eu falo profissionais da saúde, estou falando todos os profissionais da área da saúde. E quando falamos em saúde, é muito grande. Ele é muito amplo. E eu acreditava que, falando parte de saúde, era o médico. Tanto que eu vim fazer um curso médico na Escola Paulo de Medicina, e na escola eu vi inicialmente que tinha medicina, tinha enfermagem. Era a segunda escola. Mas não era só medicina e enfermagem. Na primeira aula, eu tive aula com um colega da biomedicina, terceiro curso. Tinha o quarto curso, fonoaudiologia. Quinto curso, ortópede. Esses eram os cursos relacionados à área de saúde da Escola Paulo de Medicina. Fiz meus 6 anos médicos, depois 3 de residência médica, 2 de mestrado. E quando eu estava fazendo o mestrado, houve a oportunidade de uma contratação. Eu era o único médico atuando em doenças neuromusculares, naquela época, do ponto de vista de atendimento. Tinha um outro médico fazendo biópsia muscular, Denis Schmidt. Um outro médico, mas que era o responsável por todo atendimento. E outras áreas também, meu chefe Alberto Alain Gabay, os 3. Só que no dia a dia era um médico. E houve a oportunidade de contratar um outro profissional. E falou-se naquela época, você pode contratar quem você quiser. Era um concurso mais ou menos dirigido. Eu quero um fisioterapeuta. Por qual razão? Falando em doenças neuromusculares, que foi aonde que eu fui trabalhar, naquela oportunidade, o que eu tinha são doenças degenerativas, evolutivas, irreversíveis e limitantes, quando não incapacitantes. E não tinha praticamente remédio, não tinha medicamento. E se não tem remédio e medicamento, não tem laboratório para fazer intervenção, não tem laboratório para fazer investimento, não tem laboratório para fazer estímulo. E se não tem, tem poucas pessoas trabalhando na área. E assim foi feita essa solicitação de uma contratação e contratou-se a fisioterapeuta Ana Maria Tará, primeira fisioterapeuta contratada no Hospital São Paulo, na Escola Paulo de Medicina. Ela ficou no ambulatório por um período de 1 ano e meio. Aí depois houve para ela uma decisão difícil. Ou ela ficava conosco ganhando um salário desse tamanho, ou ela casava-se e ficava rica. Ela não era portuguesa. Aí ela escolheu a segunda opção. E ela foi para Bauru. E em Bauru, ela continuou na atividade de fisioterapia, e um trabalho lindo que é feito lá no Centrinho, naquele local do Lago Leporino. E Bauru mudou a história do Lago Leporino no Brasil e internacionalmente também. Hoje vejo quantas pessoas que foram tratadas nesse Centrinho de Bauru. E a Ana Maria já fez essa decisão. E abriu a vaga dela. Na abertura da vaga, vamos contratar alguém. Outro fisioterapeuta? Vamos. Outro fisioterapeuta. Só que um pouquinho diferenciado. Qual que era a diferenciação? Aquele fisioterapeuta que faz hidroterapia. E quem tem hidroterapia? Quem faz hidroterapia? Quem trabalha com isso? Quem treina? Será que tem alguém que tem? Aqui está a Márcia Cunha. Então a Márcia Cunha é decana também. É Tiranossauro Rex também. Ela é antiga também. Ela fala que não, mas ela já é antiga também. E a Márcia, ela veio para o ambulatório e deu uma qualidade fantástica. Porque eu achava que essas doenças, elas eram intratáveis. E ela mostrou que não. Intratável era o médico. Mas a doença não. Ela poderia muito bem ser tratada. De que forma? Com a fisioterapia, com a hidroterapia e outros cuidados. Ela ensinou transferência
paciente, ele ensinou o cuidado, levantar o paciente, fixar o paciente. Nossa, esse mundo é muito vasto, é muito lindo. Não é vasto, ele é lindo. Por que não ensinar outras pessoas? E a Ana Maria trouxe uma outra aluna, uma aluna de hidroterapia. E dessas duas alunas, curso de hidroterapia. E fomos aprendendo uma criação. E nós tínhamos uma doença infantil, uma atrofia muscular espinhal. Não tinha muito o que fazer. Uma outra doença infantil, chamada distrofia muscular de Duchenne, que não tinha muito o que fazer. E uma outra doença, que eu não gostaria de trabalhar com ela, chamada esclerose lateral amiotrófica. Porque a atrofia muscular espinhal nós tratávamos, mas no retorno estava mais ou menos igual a doença. A distrofia muscular, no retorno, estava mais ou menos igual a doença. A esclerose lateral amiotrófica, no retorno, a pessoa não estava tão doente. Ela estava com uma limitação maior. Isso me assustava. E assustava também a Márcia, assustava também a mim. Essa característica. E naquela época, não tinha nenhum laboratório dando qualquer atenção especial a essa enfermidade. Portanto, eu não queria trabalhar com esclerose lateral amiotrófica. Eu comentei isso com o meu chefe, Alberto Alangabon. E ele chegou no outro dia, trouxe um livro, bem pequenininho. E esse livro era um livro a respeito de saúde, não era a respeito de doença. E ele me disse: pega esse livro, agora que você tiver tempo, leia. Porque eu acho que você não está preparado ainda para o atendimento, para aquilo que você falou antes. Pode ser que você precise uma coisa um pouquinho diferente. Eu achei que era uma puxa de orelha muito grande. Eu levei esse livro para casa, não li na primeira semana, não li esse livro. Eu fui ler e praticamente foi bem. Foi uma transformação para mim. Porque não era um livro de saúde, não era um livro de medicina. Era um livro inteiramente entendendo você, entendendo a gente, entendendo você e esse ambiente que nós temos. Era muito lindo. Na época eu não consegui interpretar direito o que ele significava, mas coincidiu que eu estava terminando já o doutorado, e terminando o doutorado, eu requisitei uma bolsa para o doutorado e eu fui para os Estados Unidos fazer pós-doutorado. Eu fui trabalhar no centro muito avançado da Columbia University, que é a primeira universidade americana, mais antiga universidade americana. E essa Columbia, ela fica em Manhattan, no nosso Manhattan, e ela tem praticamente 70 quarteirões de doação, voluntários. Voluntários, que doam as suas casas para a universidade. Isso chamou muita atenção. Porque no Brasil, nós, em vez de doarmos, nós fechamos. Nós fechamos nossa casa com muro, a nossa praça com grade, e nós fechamos. Assim, chamou muita atenção que as quadras das escolas eram abertas. Sábado e domingo as crianças estavam jogando. Os adolescentes estavam jogando. Quem aqui teve a oportunidade de jogar no ginásio aberto? Escola aberta, aqui, levanta a mão. Vejam, o Brasil é tão vasto, e por ser tão vasto, tem que ser tudo aberto. Nós vamos ter tudo fechado. E quanto mais fechado, mais inseguro é. Quanto mais aberto, mais seguro. Eu não tenho dúvida disso. E a universidade era aberta. E a forma da abertura era essa. Uma delas, de doação. E ela ia da rua 112 à rua 168, praticamente fazendo parte da universidade de doação. E eu estudava na 168, fazendo meu pós-doutorado. E lá nesse local, eu queria trabalhar com uma porção de atividades. Eu fazia espinhal, eu queria ter contato com o paciente. E o chefe do serviço deu-me uma incumbência. Você vai trabalhar com esclerose lateral, né? Porque eu não queria. Era a única coisa que eu não queria. Queria o restante. Por qual razão que eu não queria? Especialmente em associação. Tem uma associação americana chamada Lou Gehrig Association. E essa Lou Gehrig Association, ela é em homenagem a um indivíduo chamado Lou Gehrig, jogador de beisebol da década de 30. Esse indivíduo, aos 35 anos de idade, no auge da forma técnica dele, batendo todos os recordes, ele começou a ter uma queda de rendimento, uma queda progressiva de rendimento. Ele passou com um médico sem diagnóstico, 2 médicos sem diagnóstico, 3 médicos sem diagnóstico. Ele cansou-se dos médicos de Nova York. Ele jogava no time de Nova York, no Giants.
E ele foi para uma clínica, essa clínica da Mayo Clinic, que fica no estado de Nova York, mas um pouquinho distante do estado de Nova York, e lá ele passou por um clínico geral. Esse clínico geral escutou, porque os outros médicos, por ele ser famoso, eles queriam saber mais a respeito da função atlética dele e dos recordes dele, mas não se dava atenção ao indivíduo. Esse outro clínico geral que não gostava de beisebol, não gostava do esporte, escutou. Isso é um ato muito importante de escutar. Não só escutou, ele pediu para ele retirar a roupa. E ao retirar a roupa, esse clínico verificou que ele tinha um tremor na carne, as fasciculações. E não só a presença de fasciculações, mas na mão esquerda dele, uma atrofia. A mão se batia na bolinha de beisebol com trato de cantinho. E essa atrofia muscular. E esse clínico, através desses dois sinais clínicos, fasciculação e atrofia, deu-lhe o diagnóstico de esclerose lateral neurológica. Sem eletroneuromiografia, sem líquido cefalorraquiano, sem ressonância magnética. E como que ele tinha um seguro mais ou menos razoável, tinha necessidade de informar o que ele tinha. Ele foi internado 100 dias na Mayo Clinic. Dia 19 de junho ele saiu com diagnóstico. Não só diagnóstico, como ele saiu com prognóstico. Não só diagnóstico e prognóstico, também com orientação terapêutica. Ou seja, nada pode ser. Isso foi em 1939. 1941, 2 anos depois desse diagnóstico, aquilo que o médico tinha prognosticado aconteceu. O senhor vai ficar sem movimento, o senhor vai ficar sem falar, sem respirar, e vai morrer em casa. E aconteceu exatamente isso. Com 37 anos, ele estava falecendo em casa. Só que a esposa dele, de Adrogério, não aceitava. Como é que uma pessoa tão linda, tão maravilhosa, tão amiga, filha, irmã, apaixonada, amigo de outros indivíduos, feliz por tudo aquilo que tinha, desenvolvera esse tipo de doença? Ele se conformava com isso. E não se conformar com isso, Eleanor Goering, ela fez uma associação. Juntamente com outros indivíduos que acreditavam que um dia poderiam mudar essa história, foi feita essa associação na Colômbia do Lugar, quando eu estava estudando, onde eu me encontrava lá. E o chefe do boss, o chefão da Colômbia do Lugar, foi um dos indivíduos que ajudaram a fazer a associação, que era muito jovem. Então foi feita uma possibilidade de se montar uma associação. E ela foi montada dentro da Colômbia do Lugar. E estava me dando a oportunidade de eu ter um contato com uma associação. Eu sempre tive medo de associação. Por qual razão? Porque nesta assembleia que nós temos contato com diversas pessoas. Nós temos contato com pessoas que estão na fase inicial de doença, fase média, uma fase mais avançada, e tinha na televisão, os mais antigos que se lembram, o reclame, só desse um reclame, não do anúncio, né? Da vodka Orloff, eu sou você amanhã. Então nós temos aquele efeito Orloff de se ver amanhã. Isso me assustava muito, porque a pessoa, ao vivo, na avaliação, ela via-se do outro do amanhã. Isso me assustava muito, porque eu estava vivendo sempre no amanhã, sempre depois de amanhã, sempre no mês seguinte, fazendo prognósticos. E fazendo prognóstico para algo que eu não poderia fazer muito também. Eu tinha muito medo da associação. E lá na associação do Guerra, eu tive a oportunidade de ver algo muito diferente. Numa assembleia como essa aqui presente, as pessoas reunidas com um objetivo. E o objetivo era o dia. O objetivo era o momento. Confraternização do dia, confraternização do momento. E não só isso, a informação que era passada era a informação do dia, a informação do momento. E eles falavam, essa informação, ela tornar-se-á muito importante para a próxima, para a próxima e para a próxima. E essas próximas informações, temos certeza que elas irão mudar. Se não mudar no momento. E para eles, o mais importante não era o que se falava de cura nesse momento. O mais importante era o entendimento para que nós tenhamos uma identificação melhor nossa como ser, como indivíduo.
me chamou a atenção que eu voltei no livro do meu chefe, que era exatamente aquilo que falava, esse mecanismo, esse momento. Ou seja, enriquecer este momento. Se você o enriquece, o próximo também será rico. E dinheiro chama dinheiro, riqueza chama riqueza, pobreza atrai pobreza. Então nós temos que fazer do momento um crescimento. Aquilo foi uma transformação no meu jeito de ver a internet. Os americanos, eles conseguem se reunir de uma forma muito intensa. Essa é a coisa boa deles. Muitas coisas ruins, mas esta é uma coisa boa. E com isso eu tive a oportunidade de ter contato com vários pacientes americanos. Eles se doavam em vida, se doavam aquilo que a gente fala pós-vida, que na verdade não é pós-vida, continua sendo vida. Ou seja, a sua autodoação mesmo após o falecimento. Eles têm os maiores bancos de órgãos, os maiores bancos de encéfalo, medula, tudo, isso já faz parte. O meu chefe da anatomia patológica, nós nos encontrávamos num barbecue para eles é um churrasco horroroso, mel, sabe fazer, tá porcariado, sabe? Eles põem ketchup, mostarda, nossa, é um inferno. E tem que comer aquela porcaria, e tem que falar que tá bom, esse negócio. Nós nos encontrávamos no barbecue deles, e o telefone celular dele tocou o telefone celular, para mim já era uma surpresa, um negócio assim já atrelava, que era 92. Agora é tudo fácil, mas imagine o que era o negócio. Nossa Senhora, mas era uma coleira já em 92. Era um domingo, aquela coleira funcionou. O que ele teve que fazer? Sair do churrasco para voltar para o hospital para fazer uma necrópsia. E essa necrópsia não foi o chefe dele que pediu. Essa necrópsia estava em um contrato com um paciente do serviço, que ao falecer, ele queria que ele estivesse no banco de órgãos. Ou seja, ele teve que sair do churrasco a pedido de um indivíduo que falecera para fazer a necrópsia, para guardar em banco de órgãos. E assim é a pesquisa, assim é o desenvolvimento, é a doação em vida completa da pessoa. Isso para mim foi um banho de água fria, porque eu não imaginava essa forma tão pragmática das pessoas. Eu achava aquilo muito frio, na verdade, muito rígido, na verdade. Pois não entenderam que não era isso. Isso era 92. Em 92, eles falavam o seguinte: esclerose lateral amiotrófica, doença evolutiva, irreversível, incurável, não tem o que fazer, não tem remédio. Congresso em 94. Nesse congresso em 94, o grupo francês, na época, Rodia, apresenta uma medicação. Essa medicação, na época, chamada Vilutol, não tinha nome comercial. Eles apresentaram 156 pacientes, divididos em dois grupos. Um grupo que tomou o remédio, outro grupo que não tomou o remédio. E eles mostraram que durante um ano, os tomadores da medicação apresentaram uma sobrevida maior. Só que esse medicamento era francês. Os americanos presentes no congresso, isso aí, imagine, tem que melhorar a força, tem que melhorar a qualidade de vida. Essa história de melhorar a possibilidade de viver 2, 3 meses a mais, isso aí é coisa de laboratório. 2 anos depois, eles apresentam a continuidade do trabalho, com 800 pacientes. E realmente mantinha-se aquela condição do aumento da sobrevida dos indivíduos fazendo a medicação. E isto catalisou várias pesquisas. Nas reuniões com os pacientes, nas reuniões com outros laboratórios, os laboratórios começaram a trabalhar com outras formas também para tentar identificar protetores melhores. Começou-se a entender por que o neurônio, aquele relacionado com a parte motora, ele entrava em processo de falência, de degeneração. Vários indivíduos começaram a trabalhar em laboratórios para entender o processo. Catalisada a pesquisa por esse achado. Esse achado muito interessante, que fazia proteção. E várias outras substâncias chamadas neuroprotetoras começaram a ser pesquisadas. E vieram várias com potencial uso. Muitas. Se vocês forem na internet, alguns já foram, tem um site muito legal, americano, chamado Clinical Trial, que é ensaio clínico,
um ensaio americano. Esse clinicaltrial.gov tem todas as medicações já testadas, tem todas as medicações em teste e tem todas as medicações de possível teste para esclerose lateral amiotrófica. Uma ampliação enorme que foi feita. E foi interessante, por qual razão? Vocês acham que ela é comum e comum? Quem que acha que seja comum? Levanta a mão. Rara, levanta a mão. O que é raro? Raro é aquela gente. Nunca viu? Se viu uma vez, é raro também. Não é assim? Do ponto de vista estatístico, nós temos ao redor de 8 mil doenças. 8 mil doenças. Você tem alguma doença? Quantas? 10 minutos de conversa com o médico, vamos sobre 20. São 2 doenças por minuto de conversa. O que a gente faz? A minha avó faleceu há 2 anos e ela, muito religiosa, ela rezava o Padre Nosso. E, na verdade, rezava o Rosário, não é o texto. E no Padre Nosso, ela falou: Pai Nosso, estás no céu, e no finzinho, e livrai-nos dos médicos. Amém. É verdade. Ela estava certa. Ela estava totalmente certa. E a razão é que o médico arranja a doença. Tem um propósito de arranjar a doença. Lógico. O laboratório tem propósito, o hospital tem propósito, é a valorização da doença. É igual advogado. Você não tinha problema até quando conversa com um. Aí você descobre que tem, que aparece. Você tem propósito, é a mesma coisa. Existem várias doenças. Mais ou menos 8 mil delas. E dessas 8 mil, a maioria, quase absoluta, essas doenças são raras. O que é doença rara? São